Aleluia. Quero neste momento aproveitar e trazer saudações do nosso pastor, o visionário desse ministério. Amém. Pastor Luiz Betuel Mapos. Amém. Aproveitar este momento também para saudar a nossa mãe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós estaremos meditando na palavra de Deus neste dia. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 9. Estaremos meditando no versículo 13, 15 e 18 também. Aleluia. Quero crer que a amada igreja já encontrou. Amém. Estarei começando com a leitura. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade e deixarei de ir. Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem a quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Imla. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaias, filho de Imla. Pai, no nome de Jesus, lida foi a tua palavra. Pai, nós te pedimos a revelação da mente. Usa, Senhor, o teu servo como tu traz, para a honra e glória e exaltação do seu santo e poderoso nome, no nome daquele que vive. Aleluia. Aí nós acabamos de meditar, nós encontramos um momento de união entre 2 reis. Onde encontramos o rei Acabe e o rei Josafá. Acabe era rei em Israel. Acabe era a Israel. E Josafá era rei sobre Judá. E Josafá era E começando, nós podemos ver que Davi primeiro foi rei de toda a nação, que incluía Judá e toda Israel. Salomão continuou também rei entre toda a nação. E depois nós vimos que quando o filho de Salomão, Roboão, assume, filho de Salomão,
ele assume, até Caxilinha. ele cria uma divisão na nação, A ver que a tucana camatico. porque ele deixa de dar ouvido aos conselhos dos homens mais sábios. Ikubatika kutwa akila amilaya lava vanuna lava tiva. Naquele tempo, para dar ouvido ao conselho de seus amigos. Ava anika tindele akila shabanganga. Fazendo isso, o reino ele se divide. Ikolau an fumo o avane. Então nós encontramos que Jeroboão ele aparece Ikolau igona Jeroboão ao mele. como líder de uma outra parte. Na ali hosi athelo lumwana. Então Roboão ele somente vira rei de Judá. Ikolau o Jeroboão a unduka hosi ya Judá. Então quando Jeroboão morre, nós encontramos que em Judá, Logo igona shakwan nalwe afa ajudar. Abias sobe como rei. A viagem, ela tá no ovo. Depois de Abias sobe Asa. E já o que a viagem, ela asa. E depois de Asa sobe Josafá. Cuba com na sofá. Isso em Judá. E qual ela ajudar? Em Israel quem sobe é Jeroboão. A Israel, a Anduka Caos. Depois de Jeroboão vem Nadab. Cuba na Dab. Depois de Nadab e Bazar Cugama Cubia Bazar. vem Ela, Cugama Cubia ela. Zinri, Nazir. Onri. Naor. Depois nós encontramos o rei Acabe. Igama Kuma Ossi Acabe. Todos os reis que entraram para reinar em Israel, Enquanto tu ouço ele tem angena kuba ti fuma Israel. eles faziam coisas que não eram agradáveis a Deus. Você ava enda shule shokala shingatsa que se escoe. Então por isso nós encontramos que a maior parte dos reis, eles pertenciam a Israel. Ikola o ibona ati ouço ele total ati enda tela Israel. Então onde nós meditamos encontramos o rei Acabe, Ikola o lenga jonza kone kuma ouço Acabe. que era um rei que não respeitava o Senhor, Lwe o kalanga shishimu ouço. fazendo uma aliança com o rei de Judá, A encha patsani ouço ayuda. dizendo que quer ir à guerra com o rei Josafá. Akwala kuya nyimpina ouço Josafá. Só que nós encontramos que Josafá, ele é um rei que teme ao Senhor. Kami kuma shaku Josafá iwanuna lwe a shishimaka ouço. E no versículo 5 do capítulo onde nós lemos, Eka vesi ya 5 la inga jonza kona. encontramos Josafá dizendo: Ikuma Josafá avula. consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Ayene ni ya vitisa eka ritu la ho. Porque ele era alguém que se importava com o que Deus tinha para dizer. Ikuba ayena ela la leshi wosa atavula fora. E de acordo com os versículos, vamos encontrar que o rei Acabe Logo ya ijonza ama vesi ta kuma shaku wosa akabe. tinha seus profetas, Ana va profetu bako. que nos versículos mais à frente encontramos que eles são descritos como profetas do rei. Ikuma shaku ama kama ti jonza la inga jonza kone. Kuma shaku era va profetu batu wosa. Porque eles profetizavam somente o que o rei queria ouvir. Ikuba ava profeta leshi wosa ila va kushitwa. Mas Josafá, ele diz, Kambi Josafá avula. no versículo 7, Eka vesi ya 7. não há aqui ainda algum profeta do Senhor Ka shana kani am profeta wa wosi. ao qual possamos consultar. Lani inga kola inga vitisa kakaena. Então nós encontramos que Acabe, ele não gosta de profecias que vêm do Senhor. Kambi akabi bona shok angaranzi ma au profeta ele takeka wo. Porque ele já sabe o que vai ouvir. Ikuba ena sa tibale shu atashi. Então por isso encontramos que ele tinha profetas que falavam o que ele gostava de ouvir. Kola o kuma shok ani wa profeta lava avanga bula le shashira. E a esses ele consultava. Kola o lava aya ku vitiseni ka. Mas Josafá queria ouvir o que Deus queria falar. Kambi Josafá lava kutwa le shukwemba. Quer seja bom, quer seja mau, Josafá queria ouvir o que Deus quer falar. Aleluia. Amém. Então nós encontramos que Acabe, Ikola yokuba shoka akabi. ele manda um eunuco levar Miqueias. Agora shoka avumela amuno okara kuvitana Mikeia. Por mais que ele não queira, ele vai. Ambilo kanga shilavi a fambili. Então quando o profeta Miqueias chega, Logo profeta Mikeia atlasa. após ser induzido a dizer
algo errado. a ku va na byeliwi swa ku a vulile swo ka nge swona. O próprio Acabe, ele diz para o profeta falar a verdade. Hikwalaho muprofeta a kombela leswaku muprofeta a vulavula leswi. Então o profeta, ele diz que ele não deve ir à guerra. a n'wi byela leswaku u nga yi nyimpini. Porque se ele for para a guerra, não voltará com a vitória. Hikuva loko a ya nyimpini a nga ta wina a ku hlula. Ele fala com o rei Josafá, Hikwalaho a vulavula na hosi. dizendo que eu não disse que ele não profetiza algo bom de mim. a ku ni n'wi byelanga swa ku yena a nga profeti swilo leswinene hikwalaho ka mina. Então, por não ouvir boas coisas, Josafá, Acabe, ele não consultava os profetas de Deus. a nga twi swilo leswinene a nga vitisi eka vaprofeti va Xikwembu. E nós encontramos ainda o rei Josafá que teme a Deus. Hi kuma a hosi Josafana loyi a xiximaka Xikwembu. O rei Acabe, nos dias de hoje, Hosi Acabe eka masiku ya nyamuntlha seria aquele tipo de pessoa que não gosta de ouvir a verdade. hi ta va munhu loko a nga rhandzi a ku twa ntiyiso. Porque quando a pessoa ouve a verdade, Hikuva loko munhu a twa ntiyiso automaticamente a verdade toca na ferida da pessoa. a ntiyiso hi khumba xilondza xa munhu. Então que é difícil ouvir esse tipo de coisa. Hikwalaho swa karhata ku twa a marito yo ku tala. Mas nós percebemos que se Acabe ouvisse Hi twisisi swa ku loko Acabe a wo twisisa as palavras que o profeta Micaias disse, a marito lawa ya muprofeti Mikaya nga o rei Acabe não iria morrer nessa guerra. hosi Acabe na nga fanga ka nyimpi liya. Porque a verdade que é dura Hikuva a ntiyiso leyi nonohwaka tinha vida para ele. a yi na vutomi eka yena. Aleluia. Amen. Então nós vamos ver ainda o rei Acabe. Hi ta vona hosi Acabe Nos dias de hoje seria alguém a ta va munhu que não gosta de ir para a igreja porque ouve que na igreja a rhandzi ku ya ekerekeni hikuva a kerekeni é dito que a homossexualidade é pecado. swa ku a wu tekana hi xinuna i xidyoho. Namoro sem o propósito de casar é pecado. A ku va vanhu va namorara va nga na makungu ya ku chada i xidyoho. Beber é pecado. A ku phuza i xidyoho. Então as pessoas acham isso um discurso muito duro. A leswi va li i mavulavulelo la ku nonoha. Então que preferem não ouvir isso. Hikwalaho a va vileli ku swi twa leswi. E para não ouvir isso não vão à igreja buscar a Deus. A va yi kerekeni ku va va lava Xikwembu. Mas nós encontramos que essa verdade que é dura Hi ya kuma swa ku a ntiyiso leyi nonohwaka é a mesma que leva a vida. hi leyi tekaka a vutomi. É a mesma que salva. Hi leyi ponisaka. Nós vamos ver que ainda na Bíblia Hi ta vona swa ku eka Bibele que Pedro, ele é chamado de Satanás por Jesus. Petros a dyiwa davulosi hi Yesu. E não porque Pedro naquele momento tinha sido possesso, A hi swa ku Petros nkama luya a na ni mandiki. mas pelo que ele disse. Kambe leswi a nga ha vulavuli swona. Jesus disse para trás de mim, Satanás. A kusuka eka mina Satana. Pedro, ouvindo aquilo, podia facilmente não seguir mais a Jesus. Petros hi ku twa leswi a nga ta n'wi landzela Yesu. Se os outros discípulos perguntassem, ia dizer, ouviram como ele me chamou. A loko a dyondzisiwa van'wanyana va vutisa a ta ku mi swi twile leswi a nga ni vitanisa hi swona. Diria que ele me chamou de Satanás. A ta ku a ni vitile davulosi. Por isso não ando mais com ele. Hikwalaho a na ha fambi na yena. Mas Pedro, mesmo ouvindo isso, ele continuou andando com Kambe Jesus. Petros hi ku twa leswo a yi mahlweni a famba na Yesu. Porque Pedro entendia que aquela verdade, Hikuva Petros a twisisa leswaku a ntiyiso por mais que o discurso fosse duro, hambiloko ma vulavulela malini lawa ya ku nonoha levaria ele à vida. a nga ta n'wi tekela vuton'wini. Ainda encontramos pessoas deixando de seguir a Jesus. Hi kuma vanhu lava tshikaka ku landzela Yesu. No livro de João, capítulo 6, Eka buku ya Yohani capítulo 6 no versículo 60, eka vesi leyitsongo ya 60. estarei meditando. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Aleluia. Nós encontrávamos que Jesus, ele falava, Uma Yesu a vulavula se apresentando como o pão, a vula tani xinkwa como o pão da vida. a xinkwa xa vutomi. Então, quando Jesus ele explicava isso para os outros, A loko Yesu a li karhi a swi n'wan'wanwisa eka van'wana eles achavam esse discurso duro. a va
vulavula ku marito lama nonoha. Quando Jesus dizia que eles precisam comer da carne de Jesus, A va vilela ku va dya a nyama ya yena. precisam beber do sangue de Jesus. A ku va fanela ku nwa ngati ya yena. Talvez tinham pessoas murmurando, A ku ni vanhu lava munhuta. dizendo que ele acha que nós somos canibais. A va vulavula swa ku hina hi vanhu lava hi dlaka Eles vanhu. ficaram ofendidos com aquele discurso. Va khunguvanyekile hi mavulavulelo lawa. E no versículo 66, Eka verse ya 66. a Bíblia diz: desde então, Olá. muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aleluia. Amém. Então nós vamos ver que quando Jesus ele fala algo duro, Hikwalaho loko vona swa ku Yesu a vulavula marito lama nonoha. por mais que aquilo fosse verdade, Hambiloko ele ntiyiso. muitos se ofenderam e não aceitaram mais andar com Jesus. Vanhu vo tala va khunguvanyekile vanhu va nga ha lavi ku Jesus fana ele na pergunta para os seus discípulos: Yesu a vitisa vadyondzisiwa vakwe. e vocês não vão? N'wina mi nga a mi fambi. Mas Pedro ele responde em nome de todos: Petros a hlamula phakati ka hinkwavo. para quem iremos nós? Hi ta ya kwini? Se só o Senhor tem as palavras da vida. Hikuva hi wena hosi u nga na a marito ya vutomi. Então nós vamos ver que mesmo Pedro, que lá no versículo anterior em Mateus que nós lemos, Loko hi vona swa ku hi ko hala Petros ka Mateus hi nga swi vona Petros. foi chamado de Satanás. A nga dyiwa Satanás. Ele permanece com Jesus. A tiyisela na Ele Yesu. responde em nome de todos os A discípulos, hlamulela a vadyondzisiwa hinkwavo de forma muito sábia. hi ndlela leyi ya vutlhari. Então que nós devemos entender Hikwalaho hina hi fanela ku twisisa que não podemos ser que nem Acabe. swa ku a hi fanele ku fana na Akabi. Acabe tinha mensagens que ele gostava de ouvir. Akabi a ni mahungu lawa ma nga ha mu tsakisa ku Então, va a yingisa. ele tinha pessoas que profetizavam que ele gostava de ouvir. A ni vanhu lava nga profeta leswi a swi rhandza ku swi twa. Então nós não podemos escolher aquilo que gostamos de ouvir. Kambe na hina a hi fanele ku langa ku hlawula leswi hi lavaka ku swi Temos que ouvir aquilo que Deus tem para dizer. kambe hi fanela ku twa leswi Xikwembu a nga na swi ku va Josafá hi byela. sabia que homens de Deus normalmente não falam só isso. A Josafat a swi tiva swa ku a vavanuna va Xikwembu a va vulavulile leswi ntsena. Ele vê que sem a palavra de Deus, A vona swa ku loko li rito la Xikwembu sem a palavra a de loko Deus, ku nga na rito la Xikwembu não podíamos ir para essa guerra. a hi nga ta ya eka nyimpi. Então ele decidiu consultar a palavra de Deus A tsema mhaka ya ku vitisa eka rito através de um profeta de Deus. hikwalaho ka muprofeti wa Xikwembu. Então que nós não podemos nos sentir ofendidos. hikwalaho a hi fanele ku khunguvanyeka Que por mais que estejamos num pecado hambiloko hi le ka xidyoho xo karhi e viemos para a igreja, va hi ta enkerekeni a igreja prega contra o que nós gostamos. va xumayela leswi hi swi rhandzaka. Não podemos ser que nem o rei Acabe, A hi fanele ku fana na hosi que ya nos Akabi. dias como hoje sairia da igreja. Le ku masiku ya ku fana ni nyamutlha a ta huma nkerekeni Porque há muito tempo, quando se pregava hikuva a tolweni ka masiku loko ku xumayeliwa uma mensagem dura, a mahungu lawa ya ku nonoha ya ku karhata as pessoas mudavam de vida. a vanhu a va cinca vutomi. Mas nós estamos num tempo Kambe sweswi hi ri ka nkarhi em que, quando é pregada uma palavra dura, hi ku lava loko va xumayela a rito la ku karhata as pessoas não mudam de vida, a vanhu a va cinci as pessoas vutomi mudam de igreja. a vanhu va cinca nkereka. Então que nós temos que nos posicionar Hina hi fanela ku nyimiseka como pessoas que permanecem na mesma igreja. hi liva vanhu lava hi tiyiselaka ka nkereka ya yin'we. Pessoas que entendem que a mensagem é dura, mas tem vida. Hi twisisaka swa ku a mahungu ma nonoha kambe ma na vutomi. Que nem Pedro, que entende que Jesus está me chamando de Satanás, mas eu não vou deixar de andar com ele. Lani Petros na yena a nga twisisa swa ku Yesu a ni vitanile tanihi davulosi kambe ni nga ta tshika ku famba E dessa forma nós vamos crescendo. hikwalaho hi ndlela leyi ni ta ya mahlweni ni kula. Quando Jesus chamou Pedro daquela A forma, loko Yesu a n'wi vitanile hi ndlela liya Jesus não disse para Pedro deixar de seguir a ele. a nga n'wi byelanga ku a tshiki ku n'wi landza. Mas Pedro continuou andando com Jesus. kambe a yi mahlweni a famba na yena. E Jesus continuou cuidando de Pedro como Kambe sua a yi ovelha. mahlweni a n'wi hlayisa tanihi nyimpfu yakwe. Então que diante de uma palavra dura Emahlweni ka rito la ku nonoha que vai sair deste lugar, li ta humaka eka ndhawu leyi
não seja motivo de te fazer desviar. Não seja motivo de te fazer pensar em mudar de igreja. Se Deus falou, mude de vida. Não mude de igreja. Aleluia. Amém. Então nós, nesta noite, estaremos orando. Aleluia. Nos direcionando da mesma forma com a palavra ministrada. Que possamos ser como Pedro. Pedro, ele continua andando com Jesus mesmo sem ser convertido. Por isso nós encontramos quando Jesus, ele falava com Pedro ainda mais para frente. Quando disse para Pedro, quando te converteres. Aleluia. Amém. Então quando Jesus diz quando te converteres, ele sabe que está a andar com Pedro que ainda não é convertido. Mas mesmo assim ele ainda anda com ele. Aleluia. Amém. Nesse momento eu vou pedir com que a igreja possa se colocar de pé. Nós queremos orar nos direcionando na mesma palavra em que estávamos ministrando. Estaremos neste momento orando, pedindo ajuda a Deus. Pedindo para que Deus ele possa nos ajudar a permanecer. Que Deus possa nos fazer pessoas firmes. Pessoas que não se abalam com discurso duro. Que por mais que o discurso seja duro, possamos permanecer. Aleluia. Estaremos orando, pedindo mais da presença de Deus. Estamos orando.